gente. Vamos conversar com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Governador, boa noite, bem-vindo de volta ao Expresso CNN. Mona Lisa falando, o senhor me ouve bem? Ouço bem, sim. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite também ao Caio. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, o prazer é todo nosso e muito obrigada pela deferência aí de tirar um tempinho para conversar com a gente. Governador, nesses últimos depoimentos à CPI da pandemia, sempre que há oportunidade, os senadores governistas pontuam que o jogo vai virar a favor do governo federal quando o foco estiver ali nas verbas destinadas aos estados e aos municípios. Como evitar, então, que o pente fino, que precisa ser feito, sim, de norte a sul do nosso país, vire um fla-flu? Pois é, Mona Lisa. Na verdade, virar a favor de quem? Como assim virar o jogo a favor? A gente já sabe quem é que está perdendo nesse jogo, que é a população. A população, além de perder vidas, a economia perde a dinâmica porque o país não tem as vacinas em volume suficiente para poder ter uma campanha de vacinação que desse velocidade à imunização da população, mesmo que tenham sido ofertadas as doses ao país, e a CPI vai mostrando isso. Então, não é sobre quem é que vai ganhar na CPI, é sobre ter a oportunidade de que o Congresso papel que é de fiscalização, de acompanhamento dos dados, das informações, das motivações, das ações e omissões que ocorreram aí em relação ao coronavírus da pandemia no nosso país. Eu tomei a providência já antes mesmo de os trabalhos se instalarem, a gente já fez um relatório com toda a utilização dos recursos que foram destinados no Rio Grande do Sul para o enfrentamento da pandemia, já entreguei aqui ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e tive a oportunidade de entregar também ao presidente do Senado e ao relator da CPI, para que fique muito claro, como está público na internet, todos os dados, todas as informações, centavo por centavo da aplicação dos recursos que foram destinados à pandemia para o Rio Grande do Sul. Então, a senhora acha necessária, sim, a presença dos governadores ali para a prestação de contas? Porque, afinal, governador, nós todos acompanhamos, muitas vezes atônitos aí, o mau uso do dinheiro público em diversas regiões do nosso país. Eu vou citar só especificamente o que aconteceu no Rio de Janeiro e todo o processo aí que envolveu, então, o ex-governador, o governador afastado Wilson Witzel. Sem dúvida nenhuma, existem casos a serem apurados que estão sendo apurados. Aliás, o caso que aconteceu no Rio de Janeiro demonstrou que há processos, inquéritos que fazem essa investigação e dão, inclusive, consequência, como já foi o caso no Rio de Janeiro. Em relação ao Rio Grande do Sul, tenho absoluta tranquilidade, não temos nenhum temor de qualquer análise, Como eu disse, já apresentei dados e informações, não há qualquer tipo de suspeita em relação à aplicação de recursos no Rio Grande do Sul, a não ser o discurso político, daqueles que defendem o presidente Bolsonaro e do próprio presidente, que tenta colocar para os governadores que passou um dinheiro que, na verdade, não passou, que era sua obrigação constitucional, tentam confundir a população, juntando uma série de dados e de números, simplesmente para tentar, talvez, ofuscar sua real responsabilidade sobre a tragédia que se abate sobre o nosso país. Mais uma questão antes de passar para o Caio. Governador, acabamos de trazer na abertura do Expresso CNN de hoje uma informação de que o senador Humberto Costa protocolou ali um pedido que vai ser apreciado, claro, pela comissão, para ouvir mais uma vez o ministro da Saúde, o atual Marcelo Queiroga. A oposição acerta quando, de fato, volta as suas baterias ali para o governo ou é de verdade necessário já colocar todos ali sendo ouvidos nessa largada, como os governadores, como prefeitos, que sim, alguns têm o que se explicar? Mona Lisa, existem alguns limites do ponto de vista institucional, a gente sabe do que a CPI no Congresso Nacional, nós somos uma federação, e o uso político desse instituto para tentar acuar governadores ou prefeitos é indevido e a própria resolução do Senado dispõe dessa forma. Mas, como eu disse, mesmo que
não tenha sido demandado, não tenha sido solicitado ou requerido, eu tomei a providência de organizar relatório, entregar. Isso está disponível, como eu disse, na internet, porque é dinheiro público que, de fato, se deve dar conta, né? Se deve prestar contas à população. O Congresso deve cumprir a sua tarefa. O Brasil é hoje um país que é observado internacionalmente como um país que lida mal com a pandemia, né? As manifestações de apoio a um tratamento que não tem eficácia, o enfrentamento às medidas de distanciamento, a não compra de vacinas que foram oferecidas ao país, tem sido uma gestão ao longo deste ano de pandemia, liderada pelo presidente da República, que merece sim essa fiscalização. Então, eu confio no trabalho do Senado da República para fazer todas as questões, as apurações sobre responsabilidades especificamente. Eu acho que não cabe adiantar conclusões aqui. O trabalho da CPI vai ser justamente de apurar onde estiveram e estão os problemas no enfrentamento à pandemia no Brasil. Caio, chega na conversa? Governador, boa noite. O presidente Jair Bolsonaro coloca a responsabilidade da nossa tragédia nos governadores. Governadores, por sua vez, colocam a responsabilidade da nossa tragédia no presidente da República. Eu tenho a percepção, já falei isso aqui no nosso programa de rádio aqui da CNN também, de que todos têm lá sua parcela de responsabilidade. Aí eu queria te perguntar, o senhor concorda? Ou se eu estiver errado, você fala, Caio, você está errado, a culpa é só do presidente da República, ou os governadores também. Eu tenho a impressão que os governadores muitas vezes foram tímidos, muitas vezes tomaram medidas com vergonha de restringir, porque eles também têm a caneta para tomar decisões, não eximindo de maneira alguma a parcela de responsabilidade que é grande do presidente da República. Mas eu vejo também que muitos governadores têm lá também a sua parcela de responsabilidade. Eu pego aqui, por exemplo, São Paulo, passamos 100 mil mortos. Todos os 100 mil mortos de São Paulo são culpa do presidente da República. Qual que é a sua visão sobre isso? A parcela da responsabilidade a gente pode pôr também, até porque não, a população que frequenta festas, parte delas, pelo menos, festa clandestina. Qual que é a sua visão sobre essa equação toda, né, da nossa tragédia? Para onde, quem devemos cobrar, né, sobre ela? Caio, vamos fazer a seguinte análise. O simples fato de estarmos nessa altura do campeonato, com mais de 400 mil mortes, tendo que ficar discutindo quem é culpado, já é errado. Já está errado a gente tem que ficar procurando culpados em meio a uma guerra. Mas a CPI está fazendo isso. Não, mas é o papel do Congresso. E é em função de uma tragédia que aí está posta já. Né? A CPI tem uma função, o Congresso tem uma função de fiscalização, mas não deveria ser o debate nacional a procura de culpados. Me parece muito claro. Há uma prática internacionalmente reconhecida de que o distanciamento se impõe como uma forma de evitar que o vírus circule tão livremente. No momento que o presidente da República faz o combate a esta política, né, de distanciamento, torna especialmente difícil para os governadores, para os prefeitos, de aplicar medidas de distanciamento. Nós vamos ao limite do que podemos fazer. Não quero ficar dizendo que as mortes são todas do presidente ou são da população, enfim, mas as medidas de distanciamento que foram, na maior parte dos países, adotadas, aqui tiveram severa oposição por parte do presidente da República, que lidera além do país, né, tem uma militância aguerrida, e se transformou em grande combatente das medidas de distanciamento. E mais do que isso, acho que faltou de forma estratégica a ação do governo federal para poder sustentar as medidas de distanciamento, dando suporte econômico adequado. Teve o auxílio emergencial, mas não houve de forma estratégica. O auxílio emergencial ele foi criado no Congresso Nacional por um apelo dos congressistas, não houve uma ação coordenada e estruturada, porque houve muita perda de energia na discussão dessa tentativa de jogar a responsabilidade para os governadores e para os prefeitos. Eu lamento que tenha sido assim, eu procuro fazer a conciliação. Eu sei que é importante a economia, eu sei que nós temos que garantir população,
mas sempre que os dados demonstraram a gente estava tendo um surto, uma onda violenta de contágio, se impunha ali medidas mais restritivas. Então, essa dicotomia, né, de ou vai preservar vidas ou vai cuidar da economia. A economia também é importante, não é só para empresário, para setores econômicos, é para o seu João, para a dona Maria, que na ponta precisa colocar comida na mesa para sustentar a sua família, comprar até medicamentos, muitas vezes. Então, a gente tem que fazer a economia girar. Mas em situações excepcionais, em que se verifica um contágio muito forte, a gente tem que fazer medidas restritivas também. Então, essa conciliação, às vezes, até me faz apanhar dos dois lados, né? Quem quer que restrinja mais, reclama que a gente está permitindo, de alguma forma, alguma atividade econômica. Quem quer que funcione a atividade econômica, reclama de algumas restrições que nós impomos. A gente tenta fazer essa melhor conciliação. E infelizmente se perde muito tempo num debate político com o presidente da República, que, como eu disse, a gente deveria pensar o inimigo é só um, é o vírus, mas ele usou esse momento para criar novos inimigos dentro. Governador, acabamos de entrevistar, tem pouquinho tempo, mais ou menos uma meia hora, o senador Ciro Nogueira, e ele disse que pela toada da carruagem aí, pelo andar da carruagem e pela toada dos trabalhos, o circo está armado na CPI da pandemia, porque a oposição e o relator já determinaram um culpado e que está tudo ali precificado. Ou seja, a apuração ela estaria começando já com um vício de origem, como diria Dr. Caio Junqueira, que todo dia fica com um juridiquês na minha orelha. Eu gostaria de ouvi-lo, governador, sobre isso. Olha, por mais que o relator tenha alguma visão que possa ser questionada pela base governista, o relatório da CPI vai ser votado no âmbito da comissão. E será o relatório da comissão. Se o relator tiver uma visão que, pelo que você diz, a entrevista acusa o senador, seja já direcionada, ela não prosperará no âmbito da comissão no momento que for avaliada. Então, é o plenário desta comissão que deve deliberar com as suas convicções sobre, afinal, qual será o resultado desta CPI. O senhor está pronto para prestar depoimento a hora que os senadores decidirem? Como eu disse, eu não tenho nenhum temor de apresentar, de prestar contas. Eu já fiz isso, inclusive, de forma organizada, está apresentado, não há qualquer suspeita levantada. O Rio Grande do Sul fez uma das compras de respiradores dos menores preços do Brasil. Enquanto teve estado que comprou por R$200 mil, nós compramos por cerca de R$50 mil respiradores aqui, fazendo sempre medido processos licitatórios adequados. Não tivemos nenhum escândalo envolvendo qualquer tipo de implantação de hospitais de campanha, até porque o governo do Rio Grande do Sul não implantou hospitais de campanha. Nós abrimos espaço dentro dos próprios hospitais que são contratualizados. O Rio Grande do Sul tem o menor excesso de óbitos entre todos os estados brasileiros. A gente verificou que, comparativamente ao que é a média das mortes em relação a outros anos, o ano de 2020 teve o menor excesso de óbitos no Rio Grande do Sul, enquanto a média nacional foi de cerca de 20%, outros estados tiveram cerca de 40% ou 50% de mortes a mais no ano passado. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve cerca de 7% de mortes a mais em relação aos anos anteriores. Então, o Rio Grande do Sul teve medidas corretas, adequadas, não existe qualquer tipo de suspeita. Eu estou sempre prestando contas à população nos espaços que julgarem oportunos, inclusive aqui pela CNN, que sempre faz um bom jornalismo. Muito obrigada, governador. Exatamente isso que eu ia dizer. A CNN, sim, ecoa todas as vozes, todos os lados, desse nosso jeito, que é aqui ao vivo, em entrevistas importantes. Muito obrigada, governador. Boa noite e até uma próxima, governador.